Que maravilha! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como eu anunciei na chamada. Mais do que um convite, essa é uma convocação. É uma convocação para pais, avós, responsáveis, enfim, você que tem criança, você que tem na sua família crianças que você olha e fala, meu Deus, olha só o que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente. Você que está com algum familiar precisando de uma bênção, de uma oração. Meu nome é Letícia Pires, do Megafone. Muitos me conhecem como missionária do Megafone. Eu sou do Ministério Evangelístico Criança Mega Feliz, um trabalho evangelístico que já acontece há muitos anos, há mais de 30 anos. E ao longo desse tempo, muitos milagres já aconteceram com crianças, com adultos que queriam ter filhos e Deus abençoou, Deus honrou. Com crianças que estavam doentes, Deus curou. Enfim, vou convidar a você mais uma vez. Coloca nos comentários, porque nos próximos vídeos, não nesse, mas nos próximos vídeos eu posso até citar o nome da sua criança. Como eu já vou citar aqui o nome de 3, né, crianças e adolescentes, tá? Letícia, eu posso colocar um jovem também? Pode. Eu só peço que você mencione a idade dele. Se você ainda não me conhece, você vai colocar a cidade que você fala. Algumas pessoas que me conhecem, eu não preciso, a pessoa nem precisa dizer de onde são, porque eu já sei. Por exemplo, eu tenho aqui o nome de 4 crianças, né? 3 crianças e uma adolescente. A Marina, de 7 anos, o Pedro Henrique, de 10, a Maria Eduarda, de 15 e a Luna, de 3 aninhos. A Luna é a primeira vez que está entrando nesse livro de orações. É um bloco, na verdade, estou com um bloco aqui, né? Mas é um caderno de oração porque a intenção, nossa intenção de orar, de abençoar, antes mesmo nós falarmos, o Senhor já está operando maravilhas. Eu creio que esses 4 primeiros nomes aqui na oração de hoje, Deus vai honrar de maneira sobrenatural. Esse vídeo será dividido em capítulos, não sei se 3 ou 4, no final verei. E eu vou colocar na descrição do vídeo o capítulo. Para você que está com pressa, eu não quero ouvir você falar agora, eu estou com pressa, eu quero a oração. Você vai clicar no capítulo direto para a oração e vai entrar direto no momento de oração. Eu quero deixar um versículo aqui da palavra do Senhor, que está escrito em Provérbios, capítulo 17, 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Olha só, coroa dos velhos. Quem são os velhos? Os avós. Eu sou avó. A Letícia, eu quase não estou vendo teu cabelo branco, é porque você está de longe, não dá para perceber. Enfim, coroa dos velhos. A coroa dos avós são os filhos dos filhos. Quem são os filhos dos filhos? Os netos. Eu amo os meus netos, eu tenho 3 netos. Mas tem pessoas que falam assim, Letícia, eu tive a oportunidade de criar os meus filhos, tive essa oportunidade, eu tenho certeza que eu fui uma boa mãe. Falhas em algum momento da vida a gente tem, afinal não tem, eu não participei da escola dos pais. Eu fui mãe nova, eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos, então eu casei aos 16, tive meu primeiro filho aos 17. Hoje eu tenho 53. Hoje, se eu tivesse criando meus filhos hoje, eu teria uma outra cabeça, uma nova visão. Talvez até poderia fazer algo a mais, mas eu não me arrependo das coisas certas que eu fiz. Me arrependo de alguns momentos de dificuldade que eu passei. E todo mundo assim, não existe aquela família perfeita que você diga, Letícia, eu não criei meus filhos. Né? Eu conheço pessoas que até doaram seus filhos, porque acharam que não iam ter condições e hoje se arrependem. E ela às vezes expressa esse arrependimento no cuidado com os netos. Como eu falei, eu tive a oportunidade de criar meus filhos. Eu deixei até de trabalhar fora de casa, trabalhava em casa, até a minha filha caçula ter 15 anos. Ela atualmente tem 31. Então, até os 15 anos de idade dela, eu trabalhei em casa para poder acompanhar o crescimento. Mas tem pessoas que não têm essa oportunidade. Elas têm que deixar com algum parente, ou com os próprios avós, ou até mesmo com pessoas estranhas, pessoas que são babás, cuidadoras, ou em creche, enfim, para poder cuidar da sua vida profissional, porque senão de onde virá a providência, né, financeira? Tem mães que criam seus filhos sozinhos, tem pais que criam seus filhos sozinhos também, tem casais que criam seus filhos. Tem casais que são ainda separados, ainda que sejam separados, eles cuidam dos filhos também. O importante é a gente dar amor. E, infelizmente, há muitas crianças que estão abandonadas.
E aquelas, não só aquelas que estão lá no abrigo, que o Conselho Tutelar levou para uma família acolhedora. Eu, inclusive, admiro mães, famílias acolhedoras, admiro. Eu acho que eu não conseguiria, porque eu ia me apegar a tanta criança e depois não ia querer devolver. Então eu admiro por isso que elas estão ali, ó, é como se fosse, é de passagem. Já ouviu falar da mãe acolhedora? Aqui no Rio de Janeiro tem, eu creio que outros estados também tenham. A família ganha assim uma mera gratificação, não é nem um custo de uma criança, mas não é pelo dinheiro, é pelo amor. Aquela criança que é retirada do seio familiar por maus tratos, por violência, ela, antes de ir para a adoção, ela vai para um local do Conselho Tutelar, para um abrigo, e depois, por um período, quando já está na fase final, quando vê que não tem como voltar para os pais, ainda que os pais estejam vivos, tá? Ela vai aos cuidados da família acolhedora. Inclusive, aqui perto da minha casa tem uma pessoa, uma mãe acolhedora, uma família acolhedora, que há muitos anos eu a conheço, não tenho intimidade, mas eu sei que eu já fui agente de saúde dela, e eu entrava lá, cada hora que eu entrava, cada momento que eu entrava, a cada 2 meses, a cada 3 meses tinha mais crianças, ou então algumas já não estavam mais. Ela criava a criança por aquele período, para a criança ter amor, para a criança ter um convívio familiar, depois vinha alguém para adotar. Alguns foram para outros países, alguns já cresceram, já se tornaram adultos, e eu creio que ela continua com esse trabalho. E é maravilhoso, parabéns para você que consegue ser mãe acolhedora, família acolhedora, mas eu falei, para mim não daria por várias coisas, né? Um dos motivos é o meu dia a dia corrido, que eu trabalho. Eu sou terapeuta, sou corretora de imóveis, sou professora, não atuo com tudo ao mesmo tempo, mas em alguns momentos não tenho tempo livre em casa. Então, para mim não daria. Isso aí é para uma pessoa que tem o seu tempo livre em casa. Então, parabéns para você que adotou uma criança. Isso é também um gesto maravilhoso. E você que não tem filhos, está me ouvindo agora. Letícia, eu não tenho filhos. Eu gostaria tanto. Você pode deixar o seu nome na oração da futura mamãe, do futuro papai. De repente você é um homem e não tem filhos. Você é casado, você mora com alguém, você tem uma esposa, ainda que não seja oficializada, mas você gostaria de ter filhos, não tem. Essa oração específica para os casais que querem ter filhos, eu também posso fazer. Hoje eu não farei porque não comecei esse vídeo com esse propósito, mas se aparecerem pedidos, Letícia, coloca meu nome. Eu tenho muitos testemunhos, se eu fosse contar, os que eu sei, e ainda aqueles que não tomaram, que eu não tomei conhecimento. No período em que tinha a programação da Rádio Realengo, eu tive muitas pessoas para contar, muitas crianças já estão adultas, tá? Já estão adultas, de pessoas que fizeram tratamento médico, tratamento psicológico, todo tipo de tratamento, e com a oração da futura mamãe, às vezes em uma semana, daquele nome ali, ó, tá no livro de oração, pela misericórdia, Deus honrou. E depois a pessoa contou o testemunho. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios 17:6. Vamos abençoar as nossas crianças. Eu convido você agora a pegar uma fotografia. Eu tenho aqui, ó, meus 3 netos estão aqui. Fotografias antigas, já são grandes, mas estão aqui, ó. Eu oro. Letícia, isso é verdade mesmo que a gente pode orar? É verdade. Aqui tá minha garrafinha d'água, tá pela metade, mas eu oro. Então eu convido você a fazer isso, se você crer, tá? Como eu falei, eu não estou aqui em nome de nenhuma denominação evangélica. Eu estou em nome do Senhor Jesus para propagar o evangelho, assim como o Senhor falou. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Como eu tenho chamado com o ministério infantil, eu te convido, eu te convoco a orar pelas suas crianças, assim como eu oro pelas minhas. As minhas crianças, quem são agora? São os meus netos, os meus alunos, aqueles que eu já tive a oportunidade, aqueles que participaram dos projetos sociais da Alô Brasil, Criança Mega Feliz. São crianças que eu vejo, eu tenho oportunidade. Às vezes a criança quer um abraço. E ela às vezes está desamparada espiritualmente. Não tem ninguém cobrindo aquela criança com oração. É necessário isso, de perto ou de longe. E a criança não precisa estar ali perto de você. Se ela estiver perto de você, você abraça, você abençoa, você ora. Mas às vezes as crianças estão até relutantes contra isso. Não querem, às vezes, oração, porque elas só querem é celular. Celular, nem chama mais de celular agora. O celular tá tão moderno que nem nome de celular tem. E às vezes até na igreja tem crianças ali. Os pais deixam para deixar. Antigamente a igreja era lugar de criança. Ou dormir no colo da mãe.
ou de quem fosse acompanhando, ou para a escolinha dominical, escolinha bíblica, para uma salinha, né? Aí depois começou na salinha, nem todas as igrejas têm essa oportunidade, agora é o celular. Enquanto os pais estão orando, glorificando, a criança está aqui, ó, assistindo o quê? Fazendo o quê? Sendo contaminada. Como terapeuta, eu vou te falar, tudo que é por repetição entra na mente. Se eu repetir todo dia, eu sou uma benção em nome de Jesus, eu sou uma benção em nome de Jesus, eu sou uma benção, eu serei. Mas se eu começar a repetir, eu não presto, não adianta, não sirvo para nada, não adianta, isso não entra na minha cabeça, não vai dar certo. Eu já gravei sobre crenças limitantes aqui em relação ao dinheiro, em relação à saúde. Se você começar a olhar para suas crianças e dizer, isso aí vai ser igual o pai, vai ser, não tem mais jeito, eu vou largar de mão, não faça isso. E a criança está vendo ali por repetição. Antigamente era só chamado de mensagem subliminar nos desenhos antigos, né? Sempre houve isso. Eu pela misericórdia do Senhor, tenho um discernimento que alguns desenhos, por mais que eu já tenha dito para alguém da família ou alguém estranho do trabalho, já notou aquele desenho? A pessoa não nota, eu noto. Eu sinto e noto. As crianças notam muito mais, por causa do subconsciente, do inconsciente. Tudo é feito com uma intenção. Eu estou aqui com uma intenção, a intenção de abençoar. Começando pelos meus, senão a foto dos meus netos não estaria aqui. Começando pelos meus. Se ninguém quiser participar dessa oração, eu já estou ganhando, porque eu já tenho 3 crianças para abençoar. Mais uma que colocou o nome, quando eu divulguei que faria esse vídeo. E eu tenho certeza que você está aí orando também. Não coloquei meu nome da minha criança, coloca no próximo. O importante é pegar algo que represente essa criança. Eu não acredito nisso. Não acredita não? Então eu vou te falar uma coisa bem séria. Que aí tu vai pensar, realmente, se existe pro mal, pro bem existe. Na verdade começou pelo bem. O mal é que copia o bem. Já ouviu falar em voodoo? Já ouviu falar, né? Com certeza. Hoje em dia tem até desenhos que tem isso, hein? Tem desenho animado infantil na internet, vídeo que tem. E a pessoa não se liga que isso aí, ó, tá fazendo mal. O que é isso? Eu posso pegar essa caneta, que é de alguma pessoa. Vou falar isso como terapeuta, tá? Muitas vezes não acreditam. Eu faço a terapia e quando eu me formei em psicanalista, em terapeuta TRG e hipnoterapia, além da aurícula, né? A auriculoterapia não tem tanto isso, mas as outras vertentes tem muita coisa que, se bobear, foge pro lado espiritual. Eu prestei muita atenção, eu escolhi muito bem os meus professores e pedi discernimento. Senhor, eu não quero sair da tua presença, eu quero acrescentar o conhecimento técnico com a Bíblia. Eu acredito na lei da atração, eu acredito no universo, que o universo trabalha a nosso favor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O que são todas as coisas? O que são? O universo. E energia da pessoa naquilo ali, ó. Tanto é que se você pegar uma roupa usada de alguém, você pode lavar muito bem, mas se você não apresentar a Deus, talvez aquela roupa ali foi espraguejada por alguém. Eu não gosto dessa blusa, esse troço que me aperta. Aí a pessoa começa a espraguejar, dá para alguém. Aí você compra, você nem ganhou, você compra. Ou quem fabricou aquilo ali, qual a intenção de quem fabricou aquele objeto, aquela comida? Algumas pessoas, independente da religião, fazem a coisa com amor. Faz uma comida e fica ali, que maravilha, eu vou vender muito, todo mundo que comer vai ser abençoado. Outros já estão ali, às vezes, funcionários, ou até próprio, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, já estão colocando intenção ali. Que coisa chata, não aguento mais serviço, aí corta de qualquer jeito. No outro dia, minha filha comprou um lanche para nós comermos aqui em casa. Eu senti, olha, o lanche estava gostoso, mas o molho que vem naquele lanche, eu gosto de cebola. Mais uma cebola cortada de qualquer maneira. Tudo bem que existem cortes e cortes. Mas eu tenho certeza que a pessoa que cortou aquela cebola estava reclamando, tipo assim, ó, com raiva do trabalho, do salário, do patrão. Eu olhei para aquilo, eu senti. Não sei se você já passou por isso, mas se passou, comenta aí. Letícia, já aconteceu isso comigo. Eu olhei para aquele alimento, principalmente as cebolas. Eu falei, que é isso? Que coisa mal cortada, mal feita, com má vontade. Eu retirei do meu lanche. E eu consagrei o meu lanche e comi o restante. Mas eu senti isso. Então, Deus colocou em cada pessoa uma intuição. Uns têm mais, outros têm menos, outros nem percebem que tem.
Aí tu acha que é coincidência. Ah, coincidência, nem sempre é. Na verdade, eu nem acredito em coincidência, mas tudo bem. Isso aí já é um papo terapêutico. Vamos, então, orar pelas nossas crianças. Pega aí uma foto. Pode ser uma foto que... Olha, eu tenho até aqui que eu achei na minha Bíblia. Isso aqui eu fiz para orar certa vez. Olha só, eu tirei uma xerox. Isso aqui tem muito tempo, ó. Porque essa aqui tem 15, esse aqui tem 10 e essa tem 7 anos. Eu achei aqui na minha Bíblia, estava dobradinho. Porque toda vez na hora da oração, como eu não tinha como levar o porta-retrato, nem imprimir, eu fiz isso. Nem imprimir colorido, olha só, coisa simples que você pode fazer. E como eu estava dando um exemplo aqui no capítulo anterior, se você pulou de capítulo, estava dando exemplo de uma caneta da energia. Se eu pego essa caneta de alguém, propositalmente ou não, e começo a espraguejar essa caneta, se aquela pessoa, dono disso aqui, não tiver espiritualmente blindado, ela é atingida de alguma forma ou outra. Ela pode sentir uma dor de cabeça. Já viu aquele negócio da pessoa falar assim, ah, estão falando mal de mim, tá queimando minha orelha? Tem a ver, sim. As pessoas já levaram, falam sem perceber, né? Vai passando de pai para filho, esse ditado, né? Essa crença popular, mas tem a ver. Então, se eu pegar uma roupa que eu ganhei, essa roupa é de alguém, se tiver uma intenção ali de quem me deu aquilo ali, eu posso sentir, a não ser que não queira pensar nisso. Tem gente que não tá nem aí, seja o que for, mas já viu, a própria Bíblia diz em certa passagem, aí daqueles que têm em sua casa bem maus adquiridos. Adquiriu de forma errada, tirou de alguém, ou comprou e não pagou, ou foi mal intencional. Quem deu, presenteou, já teve intenção. E aquela intenção, se a pessoa não tiver a proteção de Deus, ela faz efeito. Tanto para o mal, se faz para o mal, para o bem faz mais ainda. Nossa intenção hoje aqui, e sempre será nesse momento do Ministério Infantil, é abençoar as nossas crianças. Abençoar os seus filhos, seus adolescentes, aquela criança que você chama de aborrecente. Para de chamar o adolescente de aborrecente, que ele vai ficar pior. Meu neto, meu filho, meu adolescente é uma bênção. Os outros podem não ser, tudo bem. Mas os seus você tem que declarar, pelo menos para os seus, no mínimo. Além do carinho, do amor, da proteção, do cuidado. Vamos abençoar? Pega aí a fotografia. Pega a água, a garrafinha d'água. Você pode comprar uma garrafinha de água mineral, você pode pegar um copo d'água da sua casa. Eu sempre fiz isso desde a minha conversão. Há 31 anos que eu estou no caminho do Senhor e sempre fiz isso, consagro. E acordo pela madrugada, eu pego uma garrafa d'água, consagro. Eu consagro a fotografia, eu consagro a roupa. O que tiver, que represente alguém, eu vou colocar aquela intenção, que aquela intenção, na verdade, chama-se de unção. Quando nós somos cristãos, quando nós queremos na Bíblia, eu chamo de unção. Mas se a pessoa não tiver religião nenhuma, chamar de intenção também funciona. Como eu falei, funciona para o mal. Claro, tem gente que usa intenção maligna com muita coisa, como eu falei. Vamos usar para o bem, abençoar. Eu vou orar por essas 4 pessoas que estão aqui, 3 crianças e uma adolescente. Maria Eduarda, Marina, Pedro Henrique e Luna. A Luna é neta da Margarete, que eu não conheço pessoalmente, mas ela mora em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Assim que ela viu o anúncio, ela falou, coloca o nome da minha neta. Pega aí na foto, na água, que representa. Se você não tem, coloca a mão no seu coração. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento de oração, esse vídeo com a intenção de abençoar vidas para a glória do teu nome. Eu creio no milagre e eu declaro milagre para minha família, para minha filha, para os filhos dos meus filhos, meus 3 netos. Eu declaro a bênção para a Luna, neta da Margarete, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a bênção para essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, apareceu aí, e ela começou a assistir esse vídeo. Eu declaro milagre em nome do Senhor Jesus. Dá cura, Senhor. Transforma as células, renova as células, renova o ânimo, a alegria, saúde, dá livramento para essas crianças, para esses adolescentes, esses jovens.
Em nome do Senhor Jesus, que a tua boa mão esteja sobre eles. Se por acaso alguém estiver orando comigo nessa intenção também de engravidar, de gerar filhos, se for uma mulher, for um casal, assim como o Senhor já operou milagre na vida de tantas pessoas que eu orei, eu oro agora também, se tiver alguém clamando por esse sentido, em nome do Senhor Jesus, opera o milagre, Senhor. Eu sei que o Senhor falou fortemente comigo essa madrugada e por isso eu estou aqui. Num horário, fazendo algo que eu nem tinha costume de fazer em público. Abençoar vidas neste momento. Mas eu estou aqui como instrumento em nome do Senhor Jesus. Eu consagro essas fotografias, eu consagro esses nomes, eu consagro essa água que está aqui comigo. E se alguém estiver oferecendo aí uma água, uma roupa, representando os seus filhos, os filhos dos filhos, os parentes, em nome do Senhor Jesus, abençoa os alunos dessa professora, desse professor. Repreenda a fúria do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse ministério evangelístico, Criança Mega Feliz. Que realmente essas crianças sejam muito mais do que felizes, sejam mega felizes, abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada. Compartilhe, comente, manda mensagem para mim. Vou deixar até o número do meu WhatsApp aí, se você quiser. Ensina os teus filhos pequenininhos, principalmente os pequenininhos. Sempre quando eu faço um culto, um trabalho, ainda que não seja culto, um trabalho social no Projeto no Brasil, quando tem criança eu chamo todo mundo e falo assim, ó, diga assim comigo, eu sou uma bênção em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu sou uma bênção em nome do Senhor Jesus. Lembra que eu falei por repetição? Tudo que a gente repete, entra no inconsciente. Quando entra no inconsciente, 95% de chance de acontecer mais do que o consciente. Eu, adulta, Letícia, sou uma bênção em nome de Jesus e declaro que você também. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos também são abençoados. A minha parte eu estou fazendo, a de Deus ele já fez. O mais depende de vocês.